e nesse momento de considerar contratar alguma solução, você já acaba se precavendo desses pontos, tá? Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel da Colecta e a ideia desse material é mostrar alguns aprendizados que nós tivemos nos últimos meses, atendendo aí algumas dezenas de clientes, criando projetos de IA generativa para cobrança, tá bom? Então, ao invés de ser um material focado em trazer cases de sucesso, que a gente também tem outros onde a gente fala disso, a ideia aqui é a gente falar de aprendizados de coisas que deram errado. Então, você que está nesse lado sendo contratante de soluções para IA, pode se beneficiar muito de entender o que a gente já fez para alguns clientes que acabaram não funcionando, e nesse momento de considerar contratar alguma solução, você já acaba se precavendo desses pontos, tá? Então, resumindo, né, 3 pontos aqui que eu quero abordar. Primeiro, expectativas desalinhadas, operacional desalinhado e dados desestruturados ou ausentes. É, dos clientes onde nós implementamos projetos que o retorno financeiro não foi satisfatório ou teve algum problema que inviabilizou para a gente continuar prestando serviço, aconteceu um desses 3 pontos, tá? Primeiro, né, sobre expectativas desalinhadas. Quando você que está aí do lado como contratante, que é o credor ou assessoria, não tem uma clareza do porquê quer fazer essa contratação de A, né? A gente está agora em outubro de 25, já os últimos 2 anos as soluções de A evoluíram bastante, já tem muita aplicação, muita coisa é, que já foi implementada, tem muito fornecedor de A para cobrança, mas acho que às vezes tem esse deslumbre e uma expectativa que ela basicamente não está sendo palpável. Ela é algo numa linha de, vou colocar aqui para rodar e vou ver o que acontece. Mas é muito subjetivo, né? Então, assim, não ter essa clareza desse motivo, ele pode gerar uma frustração, muitas vezes gera, porque se você não sabe para onde você está indo, enfim, você não consegue medir se as coisas fazem sentido. Às vezes tem também uma expectativa muito exagerada, que é de querer que a IA substitua 100% da operação humana, né? Então a gente já teve casos assim, onde o cliente ele queria que simplesmente a IA, sei lá, substituísse 50 PAs. E às vezes não é isso que vai acontecer. Ela é mais uma ferramenta que ela tem que ser utilizada. Ela com certeza entrega retorno financeiro, ela com certeza melhora a sua operação, mas ela não vai substituir 100% da operação humana. Né? Da mesma forma que mandar SMS também não vai substituir 100% das operações humanas. Então é uma expectativa ali muito acima do possível, do tangível, para esse momento que eu falo hoje, que é outubro de 2025. Fazer uma POC sem critérios objetivos de sucesso. Né? Isso acho que como contratante, a maioria usa a POC assim de uma forma até muito repetitiva, exaustiva, que é como se fosse sempre um processo de compras, né? Então vamos fazer uma POC. Tá, beleza, mas qual que é o objetivo de fazer uma POC? Se ela não tem um objetivo de como que essa POC deu certo ou errado, é melhor nem fazer a POC. Essa aqui é a realidade, que vai gastar uma energia e um dinheiro desnecessário, né? Então, qual que é a forma correta que eu vejo de fazer a POC? A gente espera medir o incremento da recuperação de crédito para essa faixa de atraso. A gente quer medir o custo para realizar um acordo para essa faixa de atraso. A gente quer medir o tempo médio de geração de acordo via IA para essa faixa de atraso. E por aí vai. Tem várias formas objetivas de fazer a análise de uma prova de conceito, que é a POC, né? Mas fazer a POC por fazer, a gente não vai entender se faz sentido evoluir para uma contratação em novas condições comerciais ou não. Né? Vai ter feito por ter feito. E isso geralmente dá errado. Operacional desalinhado. A IA ela ajuda muito a um canal de autosserviço funcionar melhor. Ou seja, um chatbot ele funciona muito pior do que uma IA generativa bem configurada. Né? Essa é a realidade. Mas se você operacionalmente não alinha com outras áreas da empresa, você eventualmente vai ter uma efetividade muito menor do que a IA pode te entregar. Então, por exemplo, não tem uma API para gerar um acordo, para gerar um boleto. A IA fez todo o fluxo de negociação e aí na hora de enviar um pagamento para o cliente, ela não consegue enviar. Isso é um problema operacional, né? E, enfim, aí você gastou ali seu cartucho de chamar o cliente, teve custo com a Meta ou qualquer outro canal digital, conversou com o cliente, negociou, a IA fez todo o papel dela, no final não consegue finalizar essa negociação por um desalinhamento operacional. Né? Então, por não ter uma API ou por alguma restrição de negócio. A gente já atendeu o cliente, por exemplo,
que não tinha API de boleto, não tinha como gerar um acordo, não podia também utilizar as soluções que nós tínhamos por uma questão de restrição de negócio. Nesse caso, era uma assessoria que cobrava a carteira de um outro credor, então não tinha como ela mostrar para o credor que ela estava utilizando a nossa solução. E aí, nesse caso, é um experimento falho, que você gera acordos que eles não são concluídos ali, né? Algo que a gente fez algumas vezes e que é um aprendizado também, foi nesse desalinhamento operacional parar o fluxo de negociação da IA numa promessa de pagamento e um transbordo humano. Né? O que a gente observou é que isso resolvia um problema operacional e gerava outro. Né? Então, por exemplo, se você faz a IA sempre parar na promessa, você está, de fato, já negociando, já está dando um ganho, mas aí você também está onerando parte do seu time a ter que entrar no sistema, mandar um boleto na mão, mandar um código Pix na mão. Então, assim, você não resolve o problema que você quer resolver no final do dia, que é a escalabilidade, que é a eficiência operacional, por aí vai. Então, isso foi mais um aprendizado. Esse operacional ele tem que estar bem alinhado. É claro que, eventualmente, a IA vai precisar transbordar aquele chamado para o humano, mas isso não tem que ser o objetivo. Ele tem que ser aquela exceção, né? A IA ela tem que ter a maior taxa de autoatendimento, de retenção possível nesse canal, de 80%, 90%. Ela não tem que ter como sucesso o transbordo humano. Então, isso foi mais um aprendizado. E também não combinar o operacional direito ali com as outras partes envolvidas, os stakeholders da empresa. Às vezes você que é contratante de cobrança, não combinou direito com o jurídico, ou com o compliance, com o financeiro, ou com o TI, que seja, e esse projeto ele fica ali emperrando. Então isso foi um aprendizado. Nenhuma dessas coisas tem a ver com a IA, né? Você pode ter o melhor modelo do universo, se ele não estiver alinhado com a parte operacional da empresa, o resultado não vai ser melhor. Dados desestruturados ou ausentes. Esse aí é um ponto que pega bastante, porque às vezes você cria a solução de cobrança utilizando IA, mas o CRM do cliente não tem os dados sobre o produto que aquela dívida representa, então a IA não consegue ter contexto para cobrar o devedor, ou os dados estão desatualizados, está faltando alguma coisa ali com relação ao contrato ou a data de vencimento, tudo que é muito básico e que não tenha a ver com IA. Né? Na verdade, ele é um problema estrutural da operação de cobrança. Baixa taxa de CPC, né? Então, assim, a IA ela vai, entre aspas, né, basicamente fazer o papel de uma PA humana ali. Mas ter ou não uma taxa alta de CPC, ela não tem a ver com o trabalho da IA, ela tem a ver às vezes com como você faz enriquecimento de dados, como que esse devedor já foi abordado antes, a idade da carteira e por aí vai. Então, uma carteira que tem uma taxa baixa de CPC, não é a IA que vai resolver esse problema, tem outras ferramentas para resolver esse problema. Então, é, quando você pluga uma carteira totalmente desalinhada, o resultado também não vai ser um dos melhores. Aqui também tem uma parte importante que é a, enfim, como a gente consome esses dados, né? Então, se a gente não consegue ter ali também uma política de acordos bem definida, uma política de negociação bem definida, você também não consegue extrair o melhor possível da IA. Mas é claro que quando essas coisas não ocorrem, né? Quando a gente tem um alinhamento operacional, dados estruturados e um alinhamento com as áreas de negócio da empresa, aí sim a gente consegue entregar um resultado financeiro muito relevante, que é o caso aqui, trouxe alguns cases bem simples, uma fintech de crédito que ali teve um ROI de mais de 27 vezes, teve o recorde de arrecadação da cobrança também nesse mês, deu super certo porque o fluxo ele estava indo até o final, não empurrava para um transbordo humano, a gente tinha uma integração direto com o sistema da empresa, enfim, todos esses pontos que são o oposto dos outros slides. E um outro também que teve mais de 30 vezes ROI, que foi uma instituição de ensino, onde, enfim, a IA fazia os acordos e toda a parte de negociação, tinha um atraso super grande de responder o aluno ali, caiu de 24 horas para 1 minuto, então foi outro case de sucesso, mas assim, esses cases só deram certo porque aqueles outros pontos não aconteceram. Resumindo, né, se você busca uma solução de IA na cobrança, eu acho que é muito importante você olhar para esses pontos, ter esse alinhamento entre as áreas, explicar o que vai acontecer,
ter também essa parte de dados já estruturada. Se você não tem um CRM estruturado, se os dados não estão tratados, não faz nem sentido você colocar IA para cobrar a carteira. Ter essas regras de negociação de acordos bem estipuladas e ter também um alinhamento operacional de como isso vai funcionar, né? Como que vai emitir Pix e boleto, como que vai atualizar os dados de contrato, como que vão puxar esses dados, como a IA vai puxar esses dados. A IA tem acesso a dados relacionados, por exemplo, qual que é o produto que originou aquela dívida, que ela consiga tirar dúvidas eventualmente do cliente. Então, assim, dar o máximo de dados possível que a gente consiga utilizar na cobrança com IA é também totalmente relevante, importante, imprescindível. Tá bom? Então, espero que de alguma forma esses aprendizados tenham ajudado vocês. Se fizer sentido também conhecer um pouco mais da nossa solução, pode mandar uma mensagem aqui ou nesse telefone ou simplesmente mandar uma mensagem ali no privado no LinkedIn também, beleza? Valeu!